Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso introdutório de segurança do paciente, segundo a Organização Mundial da Saúde, organizado pela Fundação Saúde do Rio de Janeiro e realizado pela Câmara Técnica de Segurança do Paciente da Fundação Saúde. Nesse primeiro módulo, nessa primeira sessão, nós temos como objetivo pedagógico apresentar a estrutura do curso, seus objetivos pedagógicos e fazer um breve esclarecimento acerca da taxonomia peculiar adotada pela disciplina, como erro, deslize, lapso, near miss, viés cognitivo, etc. Nós temos a intenção de fazer com que vocês compreendam como é a segurança do paciente, qual é o jargão que se usa, para que vocês possam entender melhor. Vamos fazer também um breve histórico sobre o tema, né? Como foi a estrutura do curso? Esse curso ele foi realizado em 2019, de abril a maio de 2019, teve como objetivo capacitar todos os profissionais lotados nos núcleos de segurança do paciente das suas unidades, das unidades geridas pela Fundação Saúde. Ele utilizou uma metodologia híbrida, sendo 48 horas, no total 42 horas presenciais e 6 horas em EAD. Foi adotada a metodologia ativa de ensino, já que é a metodologia pedagógica recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Teve uma coordenação com uma especialista, que sou eu, especialista em segurança do paciente e em metodologias de ensino e saúde. Contou também com tutores técnicos, todos representantes, membros da Câmara Técnica de Segurança do Paciente da Fundação Saúde. Esse curso capacitou 42 profissionais que avaliaram o curso como excelente. Além dessa parte teórica, que foi dada em EAD, que nós estamos disponibilizando agora para vocês, foram feitas as presenciais. As presenciais foram também baseadas na metodologia ativa, ou seja, nós fizemos trabalhos em pequenos grupos, fizemos dramatizações, júri simulado, várias outras atividades preconizadas pela metodologia ativa, que são atividades múltiplas mesmo, em cenário que se assemelha ao cenário real, para que os alunos possam se sentir de fato na cena. Esse conteúdo em EAD que nós estamos disponibilizando agora é composto por esta sessão que nós estamos fazendo agora e por outras 6 sessões, são vídeos de 30 a 40 minutos no máximo e são todos baseados na Organização Mundial de Saúde. São conteúdos que iniciavam o curso, preparavam os alunos para as aulas presenciais, como nós mostramos inicialmente. Estes vídeos estão sendo disponibilizados agora e é preciso que vocês assistam nesta sequência, quando a gente fala sobre cultura de segurança, correlação entre os fatores humanos, compreensão dos sistemas, cultura justa, como atuar em equipe, comunicação, como aprender com os erros usando as ferramentas de gestão e, finalmente, como envolver o paciente e seus cuidadores na segurança do seu cuidado. Como é que esse conteúdo foi selecionado? Esse conteúdo foi selecionado pelo Guia Curricular da Organização Mundial de Saúde em sua edição multiprofissional. Então, este guia foi a nossa baliza para fazermos esse curso. Esse guia ele foi criado pela Organização Mundial de Saúde, ele foi publicado em 2011 e ele foi lançado exatamente porque em 2004, por ocasião do lançamento da Aliança Mundial de Segurança do Paciente, foram identificadas 13 áreas de atuação. Uma delas era o ensino, era a educação. E a Organização Mundial de Saúde, então, entendeu que deveria criar um guia para que todas as universidades e ensinos de profissionais de saúde do mundo todo pudessem saber quais são as diretrizes importantes para o ensino e aprendizagem de segurança do paciente. No mundo todo. Como era no mundo todo, incentivou que todos os países pudessem fazer as suas traduções. E, de fato, existem inúmeras traduções e em 2016 foi criada a tradução para o português. Então, a versão para o português saiu em 2016, depois saíram outras, a última que saiu foi em 2018, a alemã.
Este guia ele pode ser baixado gratuitamente pela página da OMS, assim como qualquer uma das versões, português, japonês, todas as versões estão nesta página da OMS. Este guia, então, foi traduzido por mim, eu fui a coordenadora da tradução, já que eu sou especialista em segurança do paciente e metodologias de ensino em ciências da saúde. A parte da tradução em si foi coordenada pela equipe de tradutores da doutora Maria de Lourdes Sete, doutora e mestre em estudos de linguagem da PUC Rio. Então, esse guia ele tem a chancela da PUC do Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Esta é a equipe que fez a tradução, envolvida na tradução, eu, a professora Maria de Lourdes, um mestre em metodologias de ensino à saúde, um clínico e vários pós-graduandos em tradução da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Este guia, o guia em português, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, é a terceira versão mais acessada. Só perde para a versão da Indonésia e para a própria versão original, que é em inglês, a dos Estados Unidos. Quais foram os objetivos pedagógicos do guia da OMS? Em primeiro lugar, ele não trabalha apenas com conteúdo, mas com competências. Competência significa dizer que você tem conhecimento, você tem o saber, você tem habilidade, você sabe fazer e você faz, você toma a atitude de querer fazer. Então, o famoso chá, que é das competências, é o que baliza o guia da OMS. O professor, o tutor, tem que conduzir o aluno para desenvolver as habilidades, as atitudes e os conhecimentos necessários para desenvolver uma assistência segura. Essas são as competências de segurança do paciente preconizadas pela Organização Mundial de Saúde, são divididas em 6 domínios e foram desenvolvidas pelo Marco Canadense de Segurança do Paciente. O primeiro domínio é a cultura de segurança do paciente. O segundo é trabalhar em equipe pela segurança do paciente, onde estão embutidos os trabalhos que todos os profissionais de saúde, por isso ele é multiprofissional. Comunicar-se de modo eficiente, de maneira eficaz, gerenciamento dos riscos, entender os fatores humanos e ambientais, como nós vamos ver daqui a pouco, e finalmente responder e revelar os eventos adversos, ou seja, o disclosure, que é o dizer o que aconteceu para o paciente e para os seus familiares. Qual é a metodologia pedagógica ideal para ensinar a segurança do paciente? Como todos sabem, todas as carreiras da saúde, as universidades, de uma maneira geral, utilizam uma metodologia tradicional, onde o professor ele dá aula para um número enorme de pessoas com transmissão passiva de conhecimento. Essa transmissão passiva de conhecimento tem um resultado que todos nós conhecemos, todos nós fomos formados, a grande maioria de nós foi formada nessa metodologia. A Organização Mundial de Saúde tem como conceito: não fale quando você pode demonstrar e não demonstre se os alunos podem fazer sozinhos. Essa é a máxima do que nós chamamos de metodologia ativa de ensino. Ou seja, o aluno é o protagonista do seu próprio aprendizado. E ele busca ser independente, ele aprende a aprender. Ele não recebe passivamente os ensinamentos que foram definidos pelo próprio professor. Então aqui nós temos uma sala de aula invertida. Na metodologia ativa, o professor não fala ou fala muito pouco. Ele apenas vai tutorar os alunos para que eles busquem o seu próprio aprendizado. Busquem entender os seus ideais, os seus compromissos, os seus objetivos. Essa é a metodologia que foi utilizada pelo curso, até porque é a metodologia toda, é a linha metodológica toda adotada pelo Guia Mundial de Segurança do Paciente da OMS.
Mas afinal, por que ensinar a segurança do paciente aos profissionais de saúde? Então agora a gente vai falar alguma coisa brevemente sobre o que é a segurança do paciente e principalmente definir para vocês o jargão da segurança do paciente, termos técnicos peculiares que são usados para que vocês compreendam. Muitos desses são termos que podem ser usados no dia a dia, mas que na segurança do paciente podem ter uma outra conotação. Bom, por que ensinar? Porque errar é humano. Esta é uma frase realmente bombástica, mas muito mais do que bombástica, ela é real, ela é absolutamente real e deu um nome ao grande relatório do IOM, Institute of Medicine dos Estados Unidos, e que começou segurança do paciente lá nos anos 2000. Errar é humano. Por que errar é humano? Porque erros são involuntários. Ninguém erra porque quer. Eles são involuntários. Ninguém erra propositalmente. Se erros são involuntários, erro zero é impossível. De fato, erro zero em trabalho feito por seres humanos é impossível. Então, alguma coisa sempre pode sair errada, com certeza. Sendo assim, os profissionais de saúde, todos, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, odontólogos, fisioterapeutas, todos devem estar conscientes de que vão errar um dia nos seus trabalhos, nos seus ofícios. Diante disso, todos os profissionais de saúde precisam saber lidar com os erros, que hoje em dia são escondidos, porque são considerados erros passíveis de punição, quando a segurança do paciente preconiza justamente o oposto. Eles têm que ser notificados para que nós possamos conhecê-los e possamos estudá-los para criar planos de ação planos de ação de correção, para que eles não voltem a ocorrer. Então, a notificação dos erros é muito importante, com a garantia de que não vai haver a punição. Por que errar é humano? Vamos entrar nessa linha e é muito importante a gente citar James Reason, um psicólogo suíço, que formulou uma teoria muito interessante, muito famosa, que é a chamada teoria do queijo suíço. A teoria do queijo suíço tenta mostrar os percalços pelos quais o profissional de saúde ou qualquer outro profissional usa para chegar ao resultado que ele planejou. Então, por exemplo, eles são os fatores, eles são submetidos a fatores contribuintes latentes e fatores contribuintes ativos. Ele planeja fazer, digamos, uma nefrectomia direita. No fim das contas, ele fez uma nefrectomia esquerda. Grave erro, catastrófico. O paciente ficou com o rim doente e ficou sem o rim sadio. Isso é um evento adverso, é um erro gravíssimo, catastrófico. Por que isso aconteceu? Ele fez de propósito? Na grande maioria das vezes, segundo a Organização Mundial de Saúde, não. Ele foi acometido de uma série de condições que fizeram com que o que ele planejou não saísse exatamente como ele planejou. E na teoria do queijo suíço mostra exatamente isso, que esse planejamento poderia sair correto se as fatias do queijo suíço, que são todas cheias de furinho, que dificilmente esses furinhos se coincidem, mas quando se coincidem, o erro é fatal. É realmente uma grande catástrofe. E na teoria de James Reason, ele fez essa metáfora dos queijos suíços porque essas fatias podem corresponder a barreiras que você pode criar para evitar esses fatores contribuintes latentes, que são originários de processos e de gestão errados, ou de fatores contribuintes ativos, que são os fatores cometidos pelo profissional de saúde no momento em que ele está fazendo a tarefa. São erros, nesse caso, e violações. Quais são os fatores contribuintes latentes que podem contribuir para que esse indivíduo que planejou uma nefrectomia direita ocorra uma nefrectomia esquerda? R.
sobrecarga de trabalho do profissional ou da sua equipe, horário equivocado de trabalho, equipe em múltiplas salas, iluminação inadequada e vários outros. Várias outras barreiras para que vários outros fatores contribuintes para que este erro possa ter acontecido. Então, nós temos que criar barreiras contra esses furos, barreiras íntegras, sem os furos. Assim como temos que criar barreiras contra os furos para o próprio profissional de ensino, de trabalho, que vai fazer a falha, que pode falhar na anamnese, falhar no exame de raio-x, se recusar a fazer um checklist, que é um instrumento de segurança, troca de procedimento, né? Muitas vezes o indivíduo entrou numa cirurgia para fazer uma nefrectomia e acaba retirando, sei lá, a vesícula do indivíduo. Isso não é incomum. Que fatores contribuintes são esses? Os fatores contribuintes latentes de processo de gestão e os fatores contribuintes ativos relativos a erros e violações. Os fatores contribuintes latentes são geralmente relativos ao hospital e sua gestão. E os fatores contribuintes ativos são relativos ao profissional de saúde. Os latentes são, então, decisões gerenciais inadequadas, incompletas, inexistentes, inadequadas. Estrutura hospitalar ruim, trabalho em equipe inexistente ou ruim, ou simplesmente inexistente, como é a grande maioria das vezes. Comunicação inadequada. Muita atenção com destaque para este fator contribuinte importantíssimo, que é a falta de comunicação. É responsável por maior número de erros em saúde. E os fatores contribuintes ativos são os fatores humanos, memória. A memória do ser humano é uma memória que tem um limite. Fadiga, fome, estresse, doença, tudo isso faz com que o indivíduo se arrisque mais, se arrisque a errar, né? Então, para a memória, ele tem que usar um checklist, tem que usar instrumentos que auxiliem a sua memória. Tem que usar checklist, tem que usar quadrinho, portfólio, o que for, né? Para poder lembrar do que a memória pode falhar, como nós vamos ver daqui a pouco. Cansaço, fome, estresse, doença, tomar determinado tipo de medicamentos. Os fatores externos são aqueles que são verdadeiras armadilhas criadas, às vezes, pelas indústrias farmacêuticas, que fazem medicamentos semelhantes, ou no seu som, ou na sua aparência, embalagens semelhantes. Isso é uma grande armadilha. É um grande risco de erro, é um grande risco de nós errarmos. E aqueles fatores relacionados ao paciente, aos quais o profissional de saúde também não tem controle, que são as comorbidades, a polifarmácia, né? O indivíduo que toma muita quantidade de remédio, complexidade do caso, quanto mais complexo é o caso, mais difícil e maior risco de erro. Agora a gente vai falar sobre os termos que nós utilizamos em segurança do paciente. Para começar, o que é segurança do paciente? Segundo a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente é a redução ao mínimo aceitável de risco de danos desnecessários associado ao cuidado de saúde. Ora, é a redução, não é a zerar o risco. Nós não podemos zerar o risco, não conseguiremos zerar o risco. Por quê? Porque errar é humano. De danos desnecessários. Olha, o que são danos desnecessários? Se tem danos desnecessários, existem os danos necessários. Dano necessário é, por exemplo, uma incisão cirúrgica para a realização de uma apendicectomia. É uma condição necessária para fazer o procedimento. Você tem que fazer aquele corte, aquela incisão cirúrgica. Já o dano desnecessário é, por exemplo, uma fratura de braço em decorrência de uma queda do leito hospitalar. É, por exemplo, o indivíduo internar com uma fratura de fêmur e terminar a sua internação com uma úlcera de pressão. É também ou com uma pneumonia. É outro evento, é um dano desnecessário. É um evento adverso. E o que são os eventos adversos e o que são os incidentes sem dano, né? Evento adverso é um incidente que atingiu o paciente e resultou em dano. Tem que ter havido um dano. Por exemplo,
uma bolsa de sangue, você infundiu uma bolsa de sangue no paciente errado, que apresentou uma reação transfusional. Ora, se apresentou uma reação transfusional, houve dano. Houve um resultado de dano, resultou em dano, é um evento adverso. Não confundir com reação adversa. Reação adversa diz respeito a uma reação não inesperada a um medicamento. Incidente sem dano é quando atinge o paciente, mas não causa dano. Por exemplo, uma bolsa foi conectada ao paciente errado e nada aconteceu, pois o sangue era compatível. Não houve dano ao paciente. Esse é o olhar, é a designação da Organização Mundial de Saúde. A Joint Commission não entende assim. Entende que quando houve erro, mesmo com dano ou sem dano, é um evento adverso. Mas aqui nós seguiremos a Organização Mundial de Saúde. Near miss e circunstância notificável. Near miss é um anglicismo que significa quase erro, um quase erro. Por que é um quase erro? Porque é quando o incidente foi detectado antes de atingir o paciente, ou seja, a bolsa de sangue foi conectada ao paciente errado e este incidente foi detectado antes da bolsa ser infundida, ou seja, antes dele ligar a infusão, eles detectaram. É um near miss. Por quê? Porque atingiu antes de atingir o paciente, mas ela foi colocada, a bolsa foi instalada no paciente, é um quase erro. É um alerta para todos os profissionais e deve ser discutido os near miss, porque se aconteceu um near miss, um quase erro, poderia ter acontecido um erro de verdade. E o que é uma circunstância notificável? É quando existe apenas um potencial dano. Por exemplo, o equipamento está quebrado, o equipamento de infusão está quebrado. Não tem nenhum paciente envolvido nisso e você vai notificar que aquele instrumento, aquele equipamento está quebrado, para que a autodireção possa tomar as providências para consertá-lo ou trocá-lo. E o que é um never event? Never event é um outro anglicismo, já que vem tudo isso da aviação. O never event é um evento que não pode acontecer jamais. O termo never event, esse termo foi introduzido pela primeira vez em 2001 pelo National Quality Forum e equivale aos eventos adversos com danos inequívocos, mensuráveis, que resultam em morte ou incapacidade significativa e que são geralmente evitáveis. São erros chocantes da assistência. Consiste hoje em 29 eventos reportáveis, sérios, agrupados em 7 categorias. Isso é relativo aos Estados Unidos. Ele relata 7 grupos que são eventos, never events, relativos à cirurgia, produtos e dispositivos, proteção ao paciente, gerenciamento do cuidado, são os never events de origem ambiental, radiológico ou criminal. Então, esses 7 grupos, nesses 7 grupos são compostos 29 never events. No Brasil, a Anvisa também formulou os seus never events. Eles estão contidos nesse livro, que é o livro 7, Gestão de Risco e Investigação de Eventos Adversos relacionados à assistência à saúde. Aqui ela lista, são cerca de 20 a 21 never events, ou seja, que devem ser notificados imediatamente à Anvisa, entre eles o último, úlcera por pressão no estágio 4. Então, é um never event, úlcera por pressão. Tem vários outros, suicídio, enfim, vários outros que estão aí envolvidos e que a Anvisa considera never event, ou seja, um evento catastrófico e que merece ser notificado e estudado. Outro significado importante que nós temos que desvendar é erro e violação. Né? O que são erros? Erros são falhas não intencionais ou involuntárias, né? Na execução de uma ação planejada de acordo com o desejado ou o desenvolvimento incorreto de um plano. Os erros podem ocorrer quando se faz a coisa errada, ou seja, erro por comissão ou erro comissivo, ou quando se deixa de fazer a coisa certa, erro por omissão. E as violações? Qual é a diferença entre erro e violação?
Dois termos muito pesados, mas que em segurança do paciente a gente já viu que o erro é uma falha não intencional. Não há razão para o indivíduo profissional querer errar. Ele não quer errar, é não intencional, é involuntário. E as violações são desvios intencionais. É o desvio intencional de um procedimento padrão, de uma regra, de uma norma. Elas geralmente podem não ser maliciosas, podem se tornar rotineiras e automáticas, mas as violações se diferem dos erros por serem intencionais. Os erros, então, podem ser ativos, como a gente já falou, aqueles cometidos na ponta, que ocorrem na linha de frente, seus efeitos são sentidos quase que imediatamente. Por exemplo, troca de medicamento no momento da administração. Ou os latentes, que são erros de gestão, que você quase não vê, ocorrem longe da linha de frente, fora do controle direto do operador, por exemplo, falta de medicamento no hospital. Isto é de responsabilidade exclusiva do hospital, mas você pode não saber que não tem, o profissional pode não saber que não tem o medicamento na casa. Os erros podem ser por dois motivos. Um erro de execução ou um erro de planejamento. Os erros de execução são aqueles que a gente chama de deslizes ou lapsos. Os deslizes são por falta de atenção e os lapsos são por falhas na memória. Tudo isso é fator humano. Todos nós estamos passíveis a sofrer deslizes, falta de atenção ou lapsos, falhas de memória, falhas rápidas, temporárias de memória. E os erros de planejamento são considerados equívocos. Equívocos de regra, na escolha da regra ou na prática da regra, ou equívocos de conhecimento, onde o profissional não tem conhecimento suficiente para fazer aquele procedimento. Um exemplo de deslize, por exemplo, apertar por engano o botão errado de um equipamento. Ele faz isso todos os dias. Um belo dia, por falta de atenção, ou porque foi interrompido, ou porque atendeu o celular, ou porque alguém veio conversar com ele, ele apertou o botão errado de um equipamento qualquer. Tanto os deslizes quanto os lapsos são mais comuns em tarefas habituais, rotineiras, porque o profissional acaba entrando num modo em que ele acha que ele está bastante confortável naquilo, já que ele faz aquilo todos os dias. E aí é que mora o perigo, é nesse momento que ele está passível de ter uma falta de atenção ou uma falha de memória. Falha de memória, por exemplo, esquecer de administrar um medicamento. Ora, quantos de nós que tomam medicamento se esquecem? Será que eu tomei o medicamento hoje? É aquilo que você faz todos os dias, um dia você esquece. Você tem uma falha na memória, assim como pode a enfermeira ou o farmacêutico esquecer se deu o medicamento para o paciente X ou não. Os equívocos de regra são por exemplo, dar um diagnóstico errado e seguir com um plano terapêutico inadequado. Então, é um equívoco. Por quê? Porque ele seguiu um protocolo errado, ele errou na hora de fazer o diagnóstico e seguiu um plano diagnóstico, um plano terapêutico para o diagnóstico que ele já fez errado. E os equívocos por conhecimento, o profissional de saúde tem que realizar um procedimento que ele não sabe fazer. É um residente ou um aluno novato que é colocado diante de uma tarefa extremamente complexa que ultrapassa a sua capacidade. E o que são as violações? Existem três grandes grupos de violações, que são as violações rotineiras, por otimização, e as necessárias, todas entre aspas, uma vez que elas ocorrem, são pequenas violações de pequenos processos, de pequenas etapas, às vezes, de processos, em que o profissional de saúde adota essas violações porque tem uma percepção de excesso de trabalho, muitas tarefas complexas ao mesmo tempo, não tem tempo, sofre pressão de tempo, de horário, e também, principalmente, porque sempre ele fez assim, embora um procedimento tenha, por exemplo, 5 etapas, ele deixa de fazer uma
e nunca aconteceu nada. Então ele acaba cortando essa etapa para o resto dos seus dias. E essas são as violações de rotina, acabam sendo rotineiras, supostamente para otimizar o tempo dele, ou porque é necessário, porque não tem profissional de saúde suficiente para fazer aquela tarefa. Finalmente, nós vamos falar sobre os vieses cognitivos, né? Aqui nós estamos mostrando o indivíduo bastante otimista, né? Acredito na energia positiva, tudo vai dar certo. O que são vieses cognitivos? Vieses cognitivos não se baseiam em qualquer dado científico ou lógico. Eles correspondem a pensamentos ilógicos que operam na dimensão da irracionalidade. Por exemplo, preconceitos, né? Preconceitos são balizadores de vieses cognitivos que fazem com que você tenha uma conclusão errada se você se basear nisso, porque não há nenhum suporte lógico ou científico para essas decisões. Os vieses cognitivos são gerados por um processo mental que ocorre em qualquer ser humano, mesmo aqueles que se consideram bastante científicos, pragmáticos. Esse processo mental chama-se heurística. O que é heurística? Heurística é um processo que o cérebro se utiliza de atalhos mentais para simplificar a busca de soluções e acelerar o processo de tomada de decisão. Na verdade, ele se utiliza da bagagem que o indivíduo tem, cultural, religiosa, de todas as suas ações que ele já viu, para tomar determinadas decisões, né? Como a gente falou, preconceitos, conceitos pré-concebidos. Existe uma série infinita de vieses cognitivos. Na assistência à saúde, destacam-se 2. O viés do otimista, que é esse que de fato ocorre, é muito comum, e a gente costuma dizer que o que diferencia a equipe médica da tripulação de uma aviação é exatamente isso, da tripulação de um avião é exatamente isso. O médico, a enfermeira, o profissional de saúde, ele tem o viés do otimista, tudo vai dar certo, vai dar tudo certo, no final está tudo certo, e a tripulação de um avião, não. Ele já chega para trabalhar, alguma coisa pode dar errado hoje, então eu vou tomar cuidado. Então o viés do otimista e o viés do pessimista, a diferença é essa. O pessimista, ele já se prepara, né? Ele está sempre preparado, está sempre alerta para alguma coisa que vai acontecer. Já o viés do otimista, pelo contrário, já que ele não espera nada, ele não está preparado para um perigo. O viés da disponibilidade é outro conhecido viés, principalmente nos diagnósticos, quer médicos, quer de enfermagem ou de qualquer outro profissional de saúde, que é aquilo, né? Por exemplo, estamos numa pandemia. Então, nós estamos vendo uma quantidade enorme, né, de pacientes portadores de Covid-19. Então, o viés da disponibilidade é você achar que todo mundo tem aquela doença que você está vendo muito, né? Então, por exemplo, os oncologistas têm um viés de achar que o primeiro diagnóstico é sempre uma doença maligna, né? Então, esses vieses da disponibilidade, eles acometem bastante o profissional de saúde e é necessário que esses profissionais se utilizem de protocolos de diagnóstico para coibir esse viés, já que é um fator humano, né? Nós estamos terminando, eu gostaria de recomendar fortemente algumas bibliografias, né? Seguramente o Guia Curricular é um deles. O Guia Curricular da OMS tem dois capítulos, né? O primeiro capítulo é para os profissionais de educação, os professores da universidade ou das áreas de educação, e a segunda parte do guia fala sobre tudo isso que a gente está falando agora, sobre aqueles tópicos que nós vamos falar e que estão aqui nos vídeos. E eu queria também recomendar todos os cadernos da Anvisa, o 10º saiu este mês. Quero recomendar também fortemente que vocês visitem algumas páginas e sites.
principalmente da Organização Mundial de Saúde, alertando que a página pode ser traduzida automaticamente para o português. O Ministério da Saúde também tem um site bastante interessante, assim como a Anvisa. Outros sites são importantes também, a Proqualis, o IHI, o ISMP e, mais recentemente, a Sobrasp, Sociedade Brasileira para a Qualidade e Cuidado da Assistência. Eu gostaria de fornecer o meu e-mail, vera.marra@fs.rj.gov.br. Eu terei o maior prazer de responder a qualquer pergunta que vocês queiram, qualquer dúvida ou qualquer comentário que vocês queiram fazer. Muito obrigada, um bom trabalho, um bom estudo e assistam todos os vídeos na sequência que ele se propõe. Um abraço a todos.